o nosso contato inicial, né, para a gente falar sobre o lançamento do edital do aeroporto da Pampulha, para concessão do aeroporto. Algo aí esperado há certo tempo, né? A gente sabe que teve algumas tentativas, falou-se muito disso no passado, e agora finalmente vai sair do papel. Exatamente. Finalmente, é um trabalho de mais de um ano de estruturação dessa concessão, até porque é uma concessão de 30 anos, né? E nós tivemos um pequeno atraso no cronograma, não por uma questão interna nossa, porque o edital já estava pronto, mas por ser um aeroporto federal, né? Enfim, como todos, né? A maioria dos maiores aeroportos são federais, e ele está delegado para o governo do estado, a gente precisa submeter o edital para aprovação da Secretaria de Aviação Civil e do Departamento de Aviação Civil do governo federal. Então, esse foi o motivo pelo qual deu um pequeno atraso aí na publicação, mas é normal, né? A gente sempre tem uma estimativa para esse tipo de projeto, às vezes escorrega 10 dias, 15 dias, mas acho que a gente conseguiu concluir a tempo e a contento. E esse projeto vai trazer, o que ele traz de diferente, o que ele traz de mais atrativo aí para a iniciativa privada? Olha, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer é que o aeroporto da Pampulha ele vai poder ter operação tanto de aviação executiva, né? E a expectativa é que, em breve, quando for fechado o Campo de Marte, que é o aeroporto de São Paulo, né, de aviação executiva, o aeroporto da Pampulha vai se tornar o maior aeroporto de aviação executiva do país. Tá? Então, esse é um ponto importante. Então, todo o turismo de negócios fica muito beneficiado por esse tipo de concessão, porque hoje a gente nota um subaproveitamento muito grande do aeroporto, né? Pouco investimento sendo feito, ele tem um potencial de exploração comercial de terrenos ali adjacentes ao aeroporto que serão considerados na concessão. Então, aquela região também vai ser beneficiada, a região da Pampulha, né? Mas, para além disso, ele é um aeroporto também comercial regional. Então, o aeroporto vai poder ter voos para cidades de até 600 mil habitantes comerciais, né? Então, você tem dentro do estado. Então, para essa aviação regional também vai ser muito importante você poder ter um aeroporto bem estruturado, saindo da Pampulha, chegando em Ipatinga, por exemplo, né? Então, esse é um segundo grande ganho importante para a aviação mineira, de uma maneira geral, né? E para o desenvolvimento aí de um estado que depende demais, né? Nós somos o quarto maior estado do país em extensão e a gente precisa fortalecer a aviação. Né? Mas aí a gente não tem aí uma preocupação com a questão da concorrência com o aeroporto internacional, que foi algo ventilado no passado, foi algo até, inclusive, que barrou-se aí a questão da concessão e da retomada de voos para a Pampulha, porque a concessionária que administra o aeroporto internacional, a BH Airport, questionava justamente isso, a questão da concorrência, e que na época do leilão do aeroporto internacional não tinha essa concorrência. Como é que fica isso? O Estado já garante, né, já conversou com eles, já garantiu de alguma maneira que isso não vai ser um imbróglio lá na frente? Com certeza. Hoje existe uma resolução da Agência Nacional de Aviação Civil e uma decisão do Tribunal de Contas da União que diz que esse é o limite para a operação comercial em Pampulha. Voos regionais para cidades de até 600 mil habitantes, com uma limitação de 150 voos por semana. Tá? Então, isso já está considerado e isso não gera nenhum problema concorrencial. Não que a gente seja contra a concorrência, mas hoje a gente tem que aderir a uma resolução do governo federal, que é quem determina isso. Né? Então, nós seguimos estritamente a orientação do governo federal e da ANAC nesse sentido e obtivemos a aprovação da SAC, da Secretaria de Aviação Civil. Qual que é a boa notícia? É que o nosso edital prevê cláusulas que, se essas restrições forem revistas, vamos imaginar que a gente, se Deus quiser, tenha um crescimento exponencial de demanda em Confins, e Confins chegue num nível, enfim, além do previsto, né? E que a gente queira abrir
voos comerciais para outros estados na Pampulha. O nosso edital permite isso. Então, nós não estamos limitando isso. Então, eu vou fazer uma contratação por 30 anos com esta possibilidade, né? Então, o edital ele vem blindado nesse sentido, entende? Eu tenho essa possibilidade de fazer a expansão das operações do aeroporto. Para eu entender, então, ele começa regional, são voos regionais, ou seja, para o interior de Minas. E aí, vindo uma demanda, tendo essa demanda crescente, não está descartada a expansão aí para voos para o restante do país, é isso? Não está descartada, desde que, a parte regulatória do governo federal seja alterada. Então, essa resolução e o Tribunal de Contas precisam definir, não é uma briga que o Estado entra, nós temos que atuar dentro dos limites que nos são passados pelo governo federal, e desde que, obviamente, o aeroporto tenha investimentos, por exemplo, a questão de combate a incêndio. Você tem restrições operacionais hoje, né? Então, eu teria que fazer investimentos adicionais para permitir que voos maiores pudessem voar a partir da Pampulha. Mas isso é possível e existem cláusulas contratuais que permitem isso. E aí seria algo para o governo federal decidir a partir de uma demanda de quem virá a ser o concessionário da Pampulha? Exato. Aí o que acontece? A relação entre concessionário e concedente é conosco, o governo do Estado. Mas, se houver essa mudança legislativa, né, uma mudança regulatória, então aí governo do Estado e concessionária podem permitir que o aeroporto passe a ser de operação para outros estados, entendeu? Então, e aí é algo que o governo federal já pensa algo nesse sentido? Olha, hoje a notícia que a gente tem, a resolução é de 2017 da ANAC, essa é a regra, tá? O governo federal, a gente não sabe de nenhum movimento hoje, até porque nessa questão da pandemia, você tem que ser cuidadoso, né? Você teve uma queda brusca de voos em Confins, então óbvio que o governo federal tem uma preocupação de que esse contrato de Confins não se acabe, como aconteceu no Galeão, né? Hoje a situação no Galeão, no Rio de Janeiro, é caótica, né? Hoje, felizmente, o nosso contrato, né? Na verdade, não é nosso, mas, enfim, aqui em Minas, né? O contrato está aparentemente mais em ordem. Então, essa é uma decisão que o governo federal tem que tomar, tá? Se o governo federal disser, olha, vou mudar, a gente não tem notícia que ele vai fazer isso agora, mas daqui a um ano ele decide fazer, tudo bem, nós acatamos e vamos apoiar na expansão do aeroporto dentro do estado para outros voos também. E aí, a partir disso, você falou até que depende da questão de investimentos. O que o edital traz de previsão aí de investimentos? Exato. A gente tem a previsão de reformulação de todos os hangares, né? Então, vai ter um trabalho de reformulação. Alguns hangares vão poder, inclusive, ser unidos para poder comportar aviões maiores. Hoje existe uma demanda de aviões particulares de maior porte, mas que não podem ficar na Pampulha, porque não tem hangar. Tem absurdos dos aviões estarem a céu aberto, sendo desgastados lá, né? Então, esse é um ponto, né? O segundo ponto são investimentos obrigatórios na área de drenagem. Você tem sempre um problema de enchentes lá, tem um problema de drenagem que a concessionária vai fazer. 151 milhões, Mara, de investimentos previstos, tributos que vão ser arrecadados na ordem de 100 milhões. Então, esses 151 milhões são os investimentos exclusivamente necessários para melhorar a operação do aeroporto com hangar, com drenagem, com terminal. Agora, como existe também a concessão de terrenos que são adjacentes ao aeroporto, esse investimento adicional que eventualmente venha a ser feito pela concessionária, isso não está dentro do 151. Então, isso possivelmente vai ser Então, você pode contar em ter, por exemplo, um centro comercial, né, para melhor atender ali a população da Pampulha, né, tornar o aeroporto um local de convivência e de convívio, né? E eu chamaria atenção para mais um ponto, Mara, é que nós vamos fazer a concessão do Mineirinho. Estamos também para soltar. E tem uma grande sinergia entre esses dois ativos. O Mineirinho tem a vocação, é o maior ginásio coberto do Brasil. Ele tem a vocação para ser ginásio de referência
em termos de shows cobertos do Brasil. Você vê, São Paulo tentou fazer a concessão do ginásio do Ibirapuera e está com ela emperrada, né? Qual que é a nossa visão? Ao se fazer a concessão do Mineirinho, BH vira o ponto obrigatório de turnês internacionais. Porque hoje as turnês internacionais vão para São Paulo, vão para o Rio de Janeiro, BH eventualmente. Agora, como você vai ter um grande estádio bem estruturado, com uma concessionária boa, você vai precisar também de um bom aeroporto de aviação executiva. Então, você pode ter aí, enfim, uma banda internacional que você goste, não sei se você gosta de rock, de pop, qual que é a sua preferência. No caso é axé, tem nada de internacional. Então, se a Ivete vier com o jatinho dela da Bahia, ela vai poder pousar na Pampulha com uma estrutura adequada e está a 10 minutos do Mineirinho, né? Uhum. Então, essa junção do Como Mineirinho... era antigamente, né? Exatamente, né? Até porque o Mineirinho vai virar um centro de convivência, de restaurantes, esse é o objetivo. E aí você tem uma possibilidade, ou o artista vem e se hospeda em Minas, ou, sei lá, o cara está em São Paulo, pega um voo, pousa em Pampulha, faz um show, volta para São Paulo, vai para o Canadá, para onde ele tiver aqui. Então, essa é uma grande sinergia que a gente vê também. Então, com essas duas concessões, Pampulha e Mineirinho, você vê a Pampulha mantendo a sua característica, até porque é tombada e tudo mais, mas um ambiente de circulação em que a cidade pode, o vetor norte, né, pode receber esse tipo de visita, esse tipo de convivência, e a cidade abraçar mais a Pampulha, né? Porque hoje você vai caminhar na Pampulha, ou tem aquelas lojinhas que vende coco e água e caldo de cana, ou não tem nada, né? E esses 150 milhões, em quanto tempo? Porque a concessão são 30 anos, é isso? 30 anos, mas você tem um investimento pesado. Então, você tem 50 milhões já nos 3 primeiros anos, que é quando o cara entra pesado, e aí, nos 10 primeiros anos, você praticamente conclui. Lógico que parte desse investimento tem que fazer manutenção, tal, mas o que ele concentra, ele precisa investir no começo para poder atrair cliente, né? Esse é o objetivo. E uma vantagem é que algum dinheiro virá para o Estado também, né? Então, a gente vai ter uma outorga fixa e uma outorga variável, né? E com esse dinheiro, o Estado vai poder fazer investimentos em outras áreas da infraestrutura. Eu ia te perguntar a questão da parte imobiliária, né? Que das outras vezes que a gente falou, você disse aí desse projeto um pouco maior, para além da área ali do aeroporto, explorando aquela área ali ao redor que foi das Forças Armadas, né? Da aeronáutica, e que está previsto nisso também. Como é que vai ser? O próprio concessionário que vai administrar isso, que vai fazer, vai ter direito também a explorar essa parte? Como é que é? É isso. Tem algumas áreas do sítio, né, no sítio, próximos ao sítio, que o concessionário vai receber a autorização para explorar essas áreas e do ponto de vista imobiliário. Então, ele vai poder fazer desde um centro comercial até, eventualmente, condomínios, ele pode fazer, né? E ele paga um FII, um percentual do tudo que ele lucrar com isso para o Estado, né? Então, gera um incentivo do Estado também ajudá-lo a desenvolver isso, né? E cria lá um local por exemplo, um comércio, né? Um shopping, você pode fazer lá alguma coisa próxima ao aeroporto, né? Tem restrições tanto da prefeitura, em função da Pampulha, e de altura, mas isso já está, né? Porque o cara não pode colocar um arranha-céu lá e bater o avião no prédio, né? Mas existem restrições, então o concessionário vai estar autorizado, e a gente tem notícias de que os interessados, eles já estão se associando com empresas imobiliárias, justamente para poder explorar esse potencial. Todas voltadas para comercial, residencial também, ou o edital não traz essas limitações? Como é que é? O nosso objetivo foi não criar essa restrição, porque a gente acredita que o privado tem muito mais condição de explorar esse tipo de receita do que nós, né? Isso não é o nosso trabalho, né?
Se eu souber como explorar questões imobiliárias, eu não devo estar no Estado, devia estar no mercado privado, né? Então, a gente deixou muito livre para o privado explorar, lógico que ele tem que cumprir as regras urbanísticas, isso a Prefeitura de BH vai impor e tudo bem, mas o privado tem 100% de liberdade para maximizar a receita, até porque quanto mais receita ele tiver, mais o Estado ganha também, isso é interesse nosso. Desse percentual, é possível dizer, já vem no edital de quanto que é esse percentual em cima do lucro aí possível? 3,2 a partir do 5º ano. Isso. Das receitas acessórias que ele explorar. O que o Estado aposta como o principal impulsionador desse fluxo, dessa movimentação, de atração das companhias aéreas para o terminal? Olha, eu acho que na parte regional, né, a gente acredita que as companhias aéreas vão ter interesse em fazer voos regionais, porque Minas tem essa demanda, né? Você vê, a gente vai estar fazendo a reforma da pista de Patinga, né? Então, é um trajeto importante, né? Você tem o governo federal concedendo aeroportos em Montes Claros, em Uberaba, em Uberlândia. Então, você vai ter aeroportos concedidos pelo governo federal que vão ter interesse, o concessionário, em aumentar o seu fluxo. Então, por exemplo, o fluxo Montes Claros, BH Montes Claros, tem agora um grande incentivo. É um privado que vai estar em BH, em Pampulha, um privado que vai estar em Montes Claros, né? Ou que vai estar em Uberaba, né? Então, eu vou criar esse tipo de incentivo, né, para ampliar a aviação regional. Esse é um. O 2 é o que a gente estava falando do turismo de negócio, né? Muitas vezes as pessoas dizem que Minas tem grandes empresas, mas a sede das empresas não estão em Belo Horizonte, né? Um dos motivos é você não ter, eventualmente, uma infraestrutura como essa, né? Então, na medida em que você vai desburocratizando o Estado, Minas já tem um nível educacional bom, né? Tem gente boa, você vai desburocratizando o Estado, tornando o Estado mais amigável para fazer negócio, e você diz, olha, empresários, agora eu tenho um aeroporto decente que você pode pousar, que você vai ter infraestrutura, vai ter, etc. É um ativo adicional para atrair negócio. Então, isso está dentro da lógica de você atrair investimento e negócio para o Estado, né? O aeroporto regional e um aeroporto executivo bom, ele é fundamental para isso, né? Você vê o interior de São Paulo, tem aquele Catarina, que agora é da JHSF, que é um aeródromo particular, tal, mas que ele é um dos vetores de desenvolvimento, por exemplo, do turismo de luxo também, do turismo de negócio, né? Então, é algo que hoje Minas não tem e que a gente aposta que Pampulha vai trazer. E para trazer os interessados aí nessa concorrência, o que vocês já têm de notícias aí de possíveis interessados? O que foi feito aí para, né, chamar a atenção de possíveis investidores? Qual que é o radar? A gente tem como prática na secretaria fazer o que a gente chama de market sounding ou sondagem de mercado, né? Ao invés de só publicar e ficar passivamente recebendo comentários, a gente vai atrás. Eu, pessoalmente, peguei um avião, fui até São Paulo e fui atrás de empresas que já operavam aeroportos regionais em São Paulo, que é o maior mercado, e disse para eles, vocês estão olhando Pampulha? Eles disseram, não. Eu falei, então é bom vocês começarem a olhar, né? E fizemos isso, lógico, de maneira institucional, não escolhemos um, fizemos isso com vários, né? Organizamos encontros virtuais para que os interessados pudessem debater, né? Falamos com as associações de concessionários nessa área, né? E com isso a gente gera interesse, né? A gente está com uma boa expectativa. São Paulo agora concedeu 22 aeroportos, né? Foram ganhos por 2 empresas, 2 lotes, né? O Voa São Paulo e a Socicam, né? A Socicam, por exemplo, é uma empresa que, inclusive, opera algumas coisas no Tergipe, na nossa rodoviária, e é uma empresa que a gente tem conversado, né? Outras empresas que operam terminais, de maneira geral, a gente tem conversado. O pessoal da Voa São Paulo, temos conversado. A própria CCR tem interesse, temos conversado. Então, a gente tem uma expectativa aí que, enfim, teremos concorrência, lógico, a gente não tem como dizer quantos serão, né?
mas que teremos concorrência, e isso vai ser bom, porque aumenta a nossa outorga, né? E vale só ressaltar também, né, secretário, que esse é um projeto que a gente está desenvolvendo com o apoio da B3, que a gente realizou as audiências públicas em São Paulo, o leilão vai ser lá e é uma plataforma também de divulgação dos nossos projetos. O modelo é PPP? Concessão pura e simples, não tem nenhum tipo de aporte de recursos por parte do Estado. Então, Sim. se fosse PPP, teria o aporte de recurso, nesse caso não tem, Não é o tem, inverso. é todo privado, então é concessão. É concessão e o privado tem que pagar o Estado. Então, assim, Tá. se você for pensar, é bom para o governo federal, porque vai desonerar o governo federal de ter que pagar os custos lá da Infraero, né? É bom para o Estado, porque vai ter um aeroporto bom funcionando, não limitando a futuras expansões, né? E a gente desenrola isso, né? Porque ficar esperando esse negócio ser desenrolado no governo federal, né? O governo federal tem muitos aeroportos, esse não seria, é um entre tantos, né? E para nós isso é prioridade, E é por isso que prioritário. a gente acelerou o processo. E como é que fica a questão da Infraero? Tem a percentagem? Como é que é? A Infraero vai sair, né? Aí Sai ela totalmente. sai. Aí ela é um operador público, vai deixar de ser, tem um período de transição normal, né? Mas o que foi o que aconteceu nos aeroportos concedidos, né? Em Confins, em Galeão, enfim, ela vai sair e a Infraero eles estão num processo de redução de quadros, enfim, o governo federal está fazendo isso, mas acho que o caminho é a concessão nos aeroportos, não tem jeito. Quais os prazos que vocês estão trabalhando? Publicando o edital amanhã, como é que ficam aí a expectativa? O pessoal quer ver a obra, o pessoal quer ver o negócio sair do papel, literalmente. Então vamos lá, vamos falar o nosso programa. 5 de outubro a gente vai lá abrir as propostas na B3, e aí normalmente você precisa de um mês e meio, 2 meses para assinar o contrato, que são algumas burocracias. Então você está falando de 5 de outubro, 5 de novembro, 5 de dezembro a concessionária entra. Então você vai entrar o ano que vem já a todo vapor com obra para, enfim, obra e o aeroporto, nesse tipo de negócio, a concessionária quer começar a operar o quanto antes. Então, Eu ia perguntar, o início das operações depende, tem alguma cláusula que diz aí X de obras ou pode ser imediatamente? Imediatamente. Então, ela faz uma coisa um pouco mais simples, né, para começar, para manter a operação, porque o aeroporto tem uma operação mínima, né, e em paralelo ela vai fazendo as obras e vai melhorando. Então, a gente vai ter o aeroporto já funcional aí, com uma qualidade melhor no ano que vem. Saindo um pouquinho de aeroporto, você falou sobre essa questão, essa sinergia do projeto de concessão do aeroporto da Pampulha com o do Mineirinho, né? Por essa complementariedade aí. Como é que está o projeto Mineirinho? Qual que é a expectativa sobre ele? O projeto Mineirinho, ele está com o edital pronto, né? A gente está fazendo alguns ajustes aí junto com a nossa AGE para concluí-lo, né? Mas a gente tem a expectativa que ainda no mês de agosto a gente consiga lançar, mais possivelmente no final do mês de agosto a gente possa lançar. Aí a gente está falando setembro, outubro, para o prazo de licitação. Então, vamos dizer, essa Pampulha a gente vai fazer o leilão em 5 de outubro, o Mineirinho possivelmente 5 de novembro, a gente deva fazer também o leilão, né? Então, os dois estão correndo em paralelo aí, quase. Um mês e pouco de diferença entre eles. Perfeito. E sobre os projetos também rodoviários, que é algo que os mineiros também estão acompanhando, estão na expectativa também. Qual que é a previsão, o primeiro leilão, como é que está esse cronograma aí? Nós temos vamos concluir agora, em 3 de agosto, a consulta pública do lote 1 e 2, que é Triângulo e Sul de Minas. Isso já está totalizando 1.000 quilômetros de concessão, um pouquinho mais até. E aí, Gabriel, me ajuda aí com o nosso cronograma para esses 2 lotes. Aí a gente tem para setembro a publicação dos editais, desses 2 primeiros lotes que saem juntos, e a previsão de novembro realizar a licitação. E aí o próximo que a gente vai colocar em consulta pública, a partir da semana que vem, é o lote de Ouro Preto. Ouro Preto Mariana vai até Rio Casca, que é a 356. E esse deve assinar também, fazer o leilão também este ano,
um pouco depois, um mês depois, e aí a gente tem mais pelo menos 2 lotes para soltar, Varginha Furnas e Lagoa da Prata. Esses devem ter leilão no início do ano que vem. Né? Com isso, a gente fecha aí o nosso programa de concessões rodoviárias. Como é que está esse processo aí de consulta pública? O pessoal está contribuindo, está aprovando o que veio proposto? Como é que está essa construção conjunta? Olha, foi muito positiva a recepção na nossa visão, né? Lógico que sempre tem questões locais, uma rodovia tem que antecipar a duplicação, né? Sempre tem algumas questões, mas de maneira geral, tanto no Triângulo como no sul de Minas, a gente viu o programa ser bem recebido, né? Você tem sempre uma preocupação com relação ao pedágio e tudo mais, mas de maneira geral, eu acho que o mineiro, em especial o mineiro do Sul, quando ele compara com a situação de São Paulo, que está ali na divisa, e ele vê que as rodovias são imensamente melhores, né? Ele vê que faz sentido, né? Então, a gente foi muito bem recebido no Triângulo no Sul de Minas. As pessoas contribuíram, né? Alguns disseram, isso aqui... Por exemplo, tem coisas interessantes, tem alguns municípios que dizem, a gente tinha previsto um contorno, e ele falou, não, melhor não fazer o contorno, deixa a rodovia passar dentro da cidade, porque isso atrai mais comércio para a gente. Então, esse é um tipo de contribuição que a gente recebe. A gente se reuniu com todos os prefeitos que terão a rodovia concedida, né, para colher comentários. Então, olha, estamos colocando no lugar certo o acesso, né, porque às vezes... Enfim, é uma coisa muito pequena, mas que para a região é importante e que a gente acabou não considerando. Então, esse tipo de debate ele ocorreu. Na medida do possível, a gente vai tentar atender o maior número de demandas, né, desde que o projeto fique de pé, obviamente. Né? Então, até o momento, foi muito bem recebido. A gente acha que em breve, enfim, que nós não estamos antecipando grandes resistências às concessões. E o plano ferroviário que foi apresentado aí há algumas semanas, né? Concluído, o que o senhor pode falar para mim um pouquinho? Olha, acho que Minas realmente foi pioneira nesse caso, um modelo inovador aí de autorizações, na frente mesmo do governo federal. Semana que vem eu vou estar na NTT para ver o nosso primeiro trecho lá, que é Varginha Lavras. Eles precisam autorizar a VLI a reformar o trecho, então eu vou lá. Já estamos com as autorizações para esse trecho praticamente prontas, então a gente pretende lançar ainda nesse mês que entra, autorizar, já recebemos os pedidos, né? Então esse é um caminho. O outro caminho é justamente a gente intensificar esse modelo, e aí a gente vai iniciar um programa que a gente chama roadshow, né? Junto aos empresários, para eles aderirem ao modelo em que o empresário investe, mas também fica com aquela linha por 100 anos. Né? Eu acho que essa é a grande vantagem. Então, a pessoa que precisa de escoar a carga dela, né? Vale a pena ela investir, porque ela vai ter um custo menor de carga, de transporte ao longo dos anos. Né? Então, a gente vai iniciar esse processo, e também uma discussão que está marcada, que está ocorrendo junto ao governo federal, para trazer mais recursos para Minas na parte ferroviária, nessas renovações tanto da VLI quanto da MRS. A gente tem falado muito com o Ministério da Infraestrutura para garantir esse tipo de investimento. Para a gente encerrar, o que a gente pode falar aí de mais projetos, de mais coisas que estão sendo desenvolvidas, que talvez sejam anunciadas aí, talvez no próximo ano, já que o grosso dos projetos, né, estão saindo do papel, começando aí os leilões, as concorrências propriamente agora. O que mais tem pela frente? Olha, a gente está com a estruturação da concessão do Tergipe, que é algo importante também, né? A rodoviária passar a ser privatizada também. Acho que esse é um projeto importante, né? Que a gente está fazendo essa estruturação. E aí, as próximas concessões, principalmente rodoviárias, na nossa visão, elas serão beneficiadas ou elas passarão a ser viáveis
no momento em que a gente fizer os investimentos de recuperação das estradas, agora que o governador assinou, né, e homologou a lei para o acordo da Vale, né? O que a gente está prevendo? Recuperar, a gente está aí falando de 700 milhões de reais, pelo menos, a serem investidos na recuperação de trechos, e esses trechos rodoviários, eles, então, com uma melhor qualidade, você consegue dar viabilidade na concessão, né? Então, por exemplo, a 367, que liga Diamantina até Salto da Divisa, cruza o Jequitinhonha, né? Essa é uma rodovia que está num estado péssimo, mas que a gente sabe e a gente vai recuperar. Quando for recuperada, ela permitirá, talvez, ser concedida. Então, essa é um caminho, né? Uberlândia Prata, também é um trecho complicado, a gente vai recuperar, eventualmente ele pode ser até agregado às concessões já existentes, né? Então, tem esse planejamento em que anda muito junto o investimento do DR e as concessões. Eles têm que ser complementares. Então, eu diria que o que a gente deixa de pipeline para o próximo ano, né? Ao concluir essas recuperações, a gente já pode iniciar os estudos de novas concessões rodoviárias. Então, isso é uma coisa. E eu diria que, no âmbito aí do governo do Estado, de maneira geral, a gente começar a entrar nas concessões de infraestrutura social. Então, a gente está falando de hospitais, escolas, né? É algo que a gente já começa a depurar dentro do Estado, e a gente está começando a montar essa carteira de novas concessões e PPPs para o ano que vem em infraestrutura social. Educação, saúde, com certeza, e tem coisas como telecomunicações, então banda larga é algo que a gente quer fazer também, uma PPP de banda larga, né? É algo que a gente pretende fazer, começar a estruturar isso para o ano que vem. Então, deixar um portfólio de PPPs pronto, que possam ser estudados ao longo do ano que vem. Lógico, tem eleição. Se o Eu governo... ia perguntar, vai vir aí como mote de uma possível campanha de reeleição do governador? Olha, aí você não está perguntando para a pessoa certa, eu sou ruim de política. O que eu posso te dizer é que o nosso papel, seja o governador Zema, seja uma outra pessoa, o nosso papel é deixar um legado para o Estado, né? Muitas vezes, quando entrou, a gestão entrou, não tinha nada planejado para o futuro. Então, você perde um ano fazendo planejamento. O nosso legado, seja ele agora, seja numa reeleição, seja para um novo governador, é deixar esses projetos montadinhos e bem estruturados. Se não for o governador Zema, for um outro, ele disser, olha, eu poder te entregar e falar, senhor governador, está aqui o projeto. Eu acho que é essa visão de Estado e de continuidade que a gente tem que ter. A gente atua em viabilizar os projetos, mas a gente precisa deixar um pipeline de projetos do futuro. Isso tanto em concessões como no DR. O DR a gente está com um projeto agressivo de mapear toda a malha rodoviária do Estado, escaneá-la, saber a qualidade dela, e aí, se quiser, olha, eu quero fazer um projeto de recuperação da rodovia X na Zona da Mata. Está aqui as fotos, os vídeos, está fácil de eu fazer. Então, esse é o nosso legado, deixar um legado de PPPs e concessões novas, além de entregar essas que já estamos fazendo, né, para que isso possa ser realizado em 22 e 23. Secretário, era isso. Não sei se faltou alguma coisa, se você quer complementar em algum sentido, alguma informação que talvez eu não tenha abordado. Olha, mas não sei se o Gabriel ou o Hélio tem alguma coisa a agregar, mas eu acho que estou satisfeito. Enfim, agradecer aí o espaço mais uma vez, né? E estamos à disposição para o que você precisar. Não, queria só lembrar também que com o PL da Vale, agora na quarta-feira, como o secretário citou, a gente vai também avançar no Rodoanel, né, que é um projeto já previsto para o segundo semestre. Acho que vale só também colocar ele no bojo. Com certeza. Esqueci do Rodoanel, o mais importante, quiçá. Me diga um pouco aí, qual que é a previsão dele? A gente está prevendo o edital para novembro, né? Lançar o edital para novembro, até saiu a notícia aí que o TCU aprovou 381 e Dutra. É uma dupla estratégia, né? Uma, a gente reviu o projeto a partir da consulta pública, então a gente recebeu comentários
em consulta pública para rever o projeto, então revisamos, a gente pretende agora em agosto divulgar o projeto revisto, né, para que em novembro a gente possa lançar o edital, mas também tem uma questão de mercado, né, porque o A381 e a Dutra são projetos muito grandes que concorrem com o Rodoanel, e o mercado não é um mercado tão grande assim. Então, como o Rodoanel é um projeto mais desafiador, porque ele é do zero, né, greenfield, a gente optou por deixar que os leilões da Dutra e da 381 pudessem avançar, e aí o pessoal estuda a 381, estuda a Dutra, e logo em seguida a gente põe o Rodoanel, né? Então, isso dá um fôlego também para o cara estudar mais o Rodoanel e ter mais concorrência. Então, essa é a nossa estratégia. Ele estava previsto para agora e foi jogado para novembro, é isso? Não, na verdade, assim, a gente nunca deu uma previsão, cravou uma previsão, né? Lógico que quando se falou da contratação dos estudos, né, se falou segundo semestre de 2021, né? Mas quando você vai refinando o projeto, você vê, olha, faz sentido deixá-lo para novembro. Eu consigo processar e dar a resposta adequada para 650 contribuições que eu recebi, né? Porque a gente acredita que consulta e audiência pública é para ouvir e, se possível, atender, não é só para inglês ver, né? E duas, porque também, do ponto de vista do mercado, faz sentido a gente lançar isso em novembro. E aí, Rodoanel, então, a gente vai ter, avançando mesmo, concessionária vencedora, etc., no ano que vem. No início do ano que vem, possivelmente em fevereiro, a gente já tem a concessionária selecionada, e aí as obras, enfim, as obras não, né? As ações se iniciam na sequência. Perfeito. Acho que agora concluímos. Agora foi. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Mara.